Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil, tudo bem? Aqui é o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio. Galera, de cara, já peço a sua curtida, é grátis, você ajuda aí o canal a crescer, a distribuir melhor esse vídeo. Se não for inscrito, faça a inscrição, ativa lá aquele sininho, compartilha esse vídeo, joga aí, né, nos grupos de zap, manda pro familiar, pro amigo do trabalho, enfim, né? Aquele grupo de zap cheio de tricolor. Então, manda lá, olha o comentário aí do garoto ali barbudo e tal. O garoto, garoto tá merecendo aí uma divulgação. Vamos lá, vamos ajudar o Laranjeiras Rádio. Gente, hoje eu queria falar de uma coisa que irrita profundamente o futebol, no futebol atual, né? Que é essa coisa da nova língua do futebol, né? Desse novo idioma que inventaram para falar de futebol e que na maioria das vezes é inadequado, né? Ou é um excesso de percentuais. Já falei disso daqui. Se você pegar os números, não, os números, o argumento é número. Parece que o cara não viu o jogo, ele pega o resumo dos números e fica falando em número. Se você pegar os números de Brasil e Alemanha, posse de bola, finalização a gol, foi um jogo parelho. Só que o jogo terminou 7-1 para a Alemanha. Então, assim, o número em si mesmo, ele não diz nada sobre o jogo. Os percentuais, etc. Certo? Fora isso, é esse vocabulário importado do português de Portugal, com todo respeito a Portugal. Tem Eusébio, é Portugal que tem Figo, Rui Costa, mais recentemente agora esse Cristiano, que é o craque ali da eficiência, o cara não sei o que, fortão, que faz os gols, chuta de direita, de esquerda, de onde ele chuta a bola entra. Todo respeito ao futebol de Portugal. Só que o futebol de Portugal, apesar de ter tido um Eusébio, ele nunca teve um Pelé. Apesar de ter tido um Figo, ele nunca teve um Garrincha. Entendeu? Não tem 5 taças do mundo. Então fica esse negócio de compactação das linhas, extremos, último terço do campo, transição defensiva. Isso não explica o futebol brasileiro. Aí começa o Odair falando que ele não tá jogando com 3 volantes, quando todo mundo viu que ele jogou com 3 volantes. Isso é que irrita profundamente. Né? Porque eu sempre faço comentário e logo depois eu vou lá para assistir o comentário do Gerson Canhota, né? E o Gerson Canhota, e foi uma coincidência, ele disse coisas muito parecidas com as que eu falei. Então eu falei assim, bom, ele é o mestre, eu sou apenas um torcedor, então eu tô mais ou menos no caminho certo. Quer dizer que, né, alguma coisa ali da bola rolando eu entendo. Essa é a jogada. Aí o Odair, aí tem a pergunta do repórter, olha o que o Odair fala sobre isso, sobre a arrumação ali do meio de campo. Foi sobre o Hudson, né? Eu acho que ele tá, na minha opinião, eu vi nos outros 2 jogos, até no segundo tempo, a partir do segundo tempo contra o Goiás, ele me parece um pouco mais avançado em relação ao Iago e ao Dodge. Eu tô perguntando se é uma situação para substituir um pouco a chegada do Michel Araújo, que é um jogador um pouco mais ofensivo, ou se é uma outra ideia de construção que você está tendo. Sim, não. Essa é uma... O repórter, ele fez uma pergunta baseada numa leitura muito parecida com a nossa contra o Bahia. Eu acho que o Hudson são mais pro jogo também. E eram 3 volantes. 3 volantes. Com o Nenê aberto mais na ponta esquerda. Aí Pacheco na direita e Fred. Olha o que ele responde. É isso que irrita. Ele fica tentando inventar para não dizer que tá jogando com 3 volantes. Porra, olha só. Uma outra situação, né? Primeiro que eu gostaria de falar só a respeito desse trio de meio-campistas, né? Para mim não são 3 volantes. De novo começaram a colocar esse rótulo de 3 volantes. No Internacional demorou 2 anos para que parasse a falar a respeito disso. Ouviram? Pra mim não são 3 volantes. Inventaram esse rótulo. São 3 volantes. O Gerson Canhota falou. São 3 volantes. O Gerson Canhota é maluco? Isso pra gente conversar a respeito de função e posição, né? O Iago sempre foi um atacante na carreira, sempre foi um meio atacante, ele tá fazendo uma composição de meio. Então, o Iago nem na nomenclatura é volante. Mas ele dá uma consistência por dentro, porque ele tem essa característica de transição, ele tem a característica de posse. E com essa possibilidade de trio,
esses três eu fortaleço as características, por exemplo, quando a gente quer fazer um jogo mais agressivo e precisa. Tá, a pergunta foi do Hudson saindo mais pro jogo. Ele vai falar do Iago. Ah, tudo bem, lá na base de não sei o que, o Iago jogava como 10 ali, mais como meia. Mas e daí? O Adriano, aquele centroavante que foi lá do clube de regatas, ele começou como lateral esquerdo. Por causa disso ele é lateral esquerdo. O Iago é volante. Porra. Precisa fazer um jogo mais agressivo. A gente vale lembrar que hoje os outros jogadores tinham características diferentes de Nenê e Fred. Nenê e Fred tem outra característica. Então esses jogadores dão uma agressividade, protegem e fazem uma proteção organizacional em termos coletivos para a característica de outros jogadores. E realmente esse movimento ele é para agredir cada vez mais para frente, para que a gente consiga manter uma agressividade para frente de bloco, de marcação alta, de pressão no homem da bola. E esses caras conseguem dar essa agressividade, o Hudson. Tá, ok. Mas são 3 volantes. E ele usou mais ou menos a estratégia, como nós falamos aqui ontem no comentário do jogo, a estratégia de jogar um jogo mais pegado, povoando o meio de campo, para neutralizar um adversário que é mais forte tecnicamente. Mais ou menos a estratégia que ele usou na final da Taça Rio. O placar foi até o mesmo, 1-1. Iago, André, o próprio Michel pode jogar por dentro nesse tripé, né? É justamente visualizando, porque em alguns momentos a gente acabava não conseguindo manter essa agressividade. Então eu, como treinador, preciso encontrar e buscar essas variações. E essa variação ela está dentro do nosso jogo desde o início do ano. E ela tem dado nesses últimos jogos uma agressividade mais para frente. Então Hudson, Iago, realmente para fazer esse movimento que você visualizou, para ter essa agressividade, para que a gente possa, né, também dar uma proteção coletiva para outras características que a gente tem dentro do jogo. Claro que em algum momento a gente vai precisar abrir mão dessa variação, vai fazer outro movimento, colocar um jogador mais de posse, mais de passe. Fala. Ele é muito evasivo da análise sempre. nossa de estratégia de jogo e cada jogo que a gente vai fazer, né? Agora é a vez do Douglas Van der Kosten, do canal Só para Fluminense. terminar, Caio, quando eu fiz a comparação do negócio. Aí ele volta. Aí ele vai dizer assim, não, porque existe a posição e a função. Claro, né? Um Flávio Conceição, por exemplo, às vezes jogava mais de 5. Quem lembra do Flávio Conceição? Só que ele tinha uma qualidade técnica e um chute que ele saía muito pro jogo, avançava. Ele aparecia lá na frente, na entrada da área, batendo. Aquela potência que ele tinha no chute da perna direita. Porra, vai falar que ele não foi um 5, um cabeça de área? Em alguns contextos, ele era escalado como um 8, mais como um volante. Aí, para sair ainda mais pro jogo. E ele saía pro jogo, armava a jogada e tal, aparecia lá na frente, chutava de fora da área e vai dizer, só porque ele tinha uma determinada função de atacar mais, quando o time tem a bola, vai dizer que ele não é volante? Claro que ele é volante, porra. Aí você vai pegar a ideia de função pra dizer que aquela posição não existe. Ah, para, é isso que irrita. Aí ele vai ficar com transição defensiva, último terço do campo, a compactação das linhas, a rebimboca da parafuseta. Para, volta a falar que nem um brasileiro, porra. É isso que irrita, cara. Irrita isso. Pô, aí ele volta no assunto, ó. O negócio do drill por dentro, é porque lá no Internacional ficou até bacana. E 2 anos eles falavam que eu jogava. Isso é antipático. Com 3 volantes. Daí quando o Kudê chegou, ele disse que não eram volantes, eram meias. Daí trocaram até no site do Inter. Não tem mais nem a nomenclatura de volante no site do Inter. São tudo meio-campistas. Entendeu? Então demorou 2 anos para que as pessoas entendessem que o Edenilson e que o Demorou 2 anos para as pessoas entenderem o Odaí. Então ele deve ser um gênio, né? Patrick era um meio-campista que faziam participação de movimento defensivo na compactação e faziam transição muito rápida, veloz, ocupando espaço. Mas são meio-campistas. O Rodrigo Dourado é mais volante, é um jogador mais por trás. Não dá, não. É mais por trás. Não dá, não. Você pega, quem já viu o tape aí da seleção de 70, ou viu ao vivo ali, você tem o Clodoaldo e Gerson. Os 2 caras saem pro jogo pra cacete. E por acaso o Gerson não é volante? Claro que é, cara. Só porque ele tem um chute extraordinário, um passe, ele arma a jogada, ele vem de trás. O Clodoaldo, que era o jogador do Santos, aquele 5,
que tem uma habilidade extraordinária e tal, tem classe, só porque ele tem uma função, às vezes, de sair mais pro jogo, isso não quer dizer que ele não seja um cabeça de área, um volante. Isso daí, essa nova língua, isso irrita. Isso irrita. Eu tenho visto jornalistas dizendo assim, não, aqui é um comentário técnico, o torcedor é mais passional e não entende. Eu sou passional mesmo, tô irritado com essa mediocridade, né, no comentário do futebol. Não, aí tem aqui o último terço do campo, a compactação das linhas, aí a transição defensiva, ali não performou. Ah, meu irmão, vai pro inferno. Vai pro inferno. Porra! Tudo isso pra falar que não tá com 3 volantes. Tá todo mundo vendo o cara jogar com 3 volantes. Ah, o rótulo de retranqueiro. Meu irmão, retranca, ferrolho, não é um pejorativo. Já falei isso aqui. Zezé Moreira, mística do timinho, 1-0, goleada tricolor. Itália de 82, vai dizer que a Itália de 82 não é saber jogar bola? É um time mais defensivo? O Brasil de 94 pode não ter sido o futebol vistoso de 82 ou o futebol vistoso de 70, mas tem uma inteligência tática ali e um jeito de jogar que é interessante, apesar de não ser o futebol arte estético que a gente gosta. Mas ninguém vai dizer que o Parreira não entende nada de futebol. Ninguém tá dizendo que ele é um treinador ruim, que ele nunca vai dar certo na carreira. Já falei isso aqui. Ah, eu daí não entende nada de futebol. Já falei isso. Não é o caso. Ninguém chega na primeira divisão à toa, sendo mais experiente ou com uma carreira mais recente. E retranca, ferrolho, não é pejorativo. Já fiz um vídeo, vou deixar até esse vídeo aqui na descrição do vídeo. Só que ele tem que melhorar a eficiência e a qualidade desse jogo mais conservador e defensivo. Agora, vai dizer que não é um jogo mais defensivo quando tá todo mundo vendo que é? Aí na sequência ele diz, não peço pro meu time recuar. Então por que o time recua? Aí tem alguma coisa errada. O time desobedece o treinador? O time recua sozinho a despeito da vontade do treinador? Então tem algum problema. Ele vai falar isso agora. Cara, isso é irritante, sabe? Isso é arrogante, é chato. Olha só o que ele vai falar. Lindoso estava fazendo o papel mais por trás, mas o papel, a função, Começa a falar do aí Inter. nós podemos até divergir sobre se o cara está conseguindo desempenhar a função ou não, mas que não são volantes, não são. Não são volantes. O Hudson não é mais volante, ninguém... Assim, é um negócio trágico, né? Porque ele vai pegar a função... função é uma coisa... Função e posição são coisas diferentes. Mas ele vai pegar a função do cara pra dizer que o cara não é da posição. Daqui a pouco ele vai dizer que o Munial não é goleiro, né? Sim, é a mesma coisa. Não, é o falso 9. O Odaí tá inventando o falso volante. No futebol do falso 9, meu irmão, é essa loucura. Eu faço um apelo. Parem de copiar a Europa e o vocabulário de Portugal. Parem! Voltem a falar como brasileiros. Essa, eu vou pedir até para não mudar a nomenclatura do Fluminense ali. Que demorou 2 anos para mudar no Inter. Talvez a gente mudando do Fluminense, a gente pare de falar 3 volantes. O nosso press kit é meio campista também, Papito. É meio campista? Parabéns. Mas olha só. Parabéns. Agora é a vez de Douglas Van der Costa do canal Flu News. Boa noite, Odaí. Boa noite ao pessoal presente aí. Boa noite. Então, dá uma olhada por conta própria aí. Foi a entrevista agora do jogo contra o Galo. Que assim, tire suas próprias conclusões, sabe? O vídeo tá ficando um pouquinho longo aqui, galera. Tire suas próprias conclusões. Assim, é um negócio, assim, eu não sei. O futebol brasileiro tá perdendo a brasilidade. Odaí joga com 3 volantes. Jogou contra o Bahia e contra o Atlético com 3 volantes. Não tem 9 língua, não tem vocabulário importado da metrópole, nesse país de um futebol que tá colonizado, que nos faça ignorar a verdade da realidade. Jogou com 3 volantes nos últimos 2 jogos. Fim de papo. Não gostou? Vai discutir com o Gerson Canhota. É isso.